Hoje, o Cultura e Saber vai conversar com João Paulo Vani, ele que escreveu uma releitura de Os Lusíadas, de Luís de Camões. Seja muito bem-vindo, João Paulo. A Olá, primeira pergunta que eu quero te fazer é qual é a sua trajetória, né? O que te fez chegar até a escrita? é uma longa trajetória. Eu não tenho dúvida que eu cheguei à escrita pelos caminhos da infância. Na infância, eu tive muito estímulo para leitura em casa. Minha atividade favorita era fazer palavras cruzadas infantis e, inevitavelmente, eu acabei chegando no curso de letras. Então, a minha graduação é licenciatura em letras, português e inglês. Entretanto, eu sabia desde o começo que dar aula não seria a minha principal atividade. Continuei a minha formação, fiz uma especialização em comunicação e marketing, atuei vários anos como assessor de imprensa no mercado jornalístico, inclusive fui assessor de imprensa da Unesp aqui em São José do Rio Preto, e comecei a refletir de que modo eu poderia contribuir, principalmente para a articulação entre o mercado e a universidade. Sim. Para que eu pudesse fazer isso de uma maneira satisfatória, eu avancei na carreira acadêmica. Fiz um mestrado, cuja temática envolve o 11 de setembro, e depois virou livro, publicado pela editora da PUC de São Paulo. Avancei nos estudos com o doutorado olhando um pouco mais para a identidade judaica, visto que a minha temática propriamente é o terror e o trauma na literatura. Então, se no mestrado eu olhei para o 11 de setembro, no doutorado eu olhei para o Holocausto. E venho avançando nessa carreira, já concluí 2 pós-doutoramentos, agora estou encaminhando o terceiro para o final. E de tudo isso, eu tenho uma obrigação social, que é justamente publicar esses conhecimentos, publicar o resultado dessas pesquisas. Porque, caso contrário, não faz sentido a gente realizar trabalhos com tanto esforço e o cidadão não ter acesso a essa informação. Você disse que a sua primeira publicação ela foi resultado de um trabalho acadêmico, né, relacionado ao 11 de setembro, que A é um minha primeira fato. publicação de livro, não. O meu Não. primeiro trabalho acadêmico. A minha primeira publicação também é resultado de uma reflexão acadêmica. Uhum. Foi um livro chamado 20 Adolescentes e Seus Segredos, Sexualidade, em que eu escrevi com uma psicóloga daqui de São José do Rio Preto, chamada Débora Bonini, em que juntos nós analisamos 20 personagens, 20 adolescentes, que faziam terapia com ela, que então nós elaboramos juntos, Débora e eu, um questionário para esses adolescentes, e a partir dessas respostas nós fizemos um livro que é quase como um guia de sexualidade para adolescentes. Esse livro foi publicado em 2007. Já tem quase 20 anos. Isso. Seguindo aí a linha das publicações, em 2009, eu, junto com outros 2 autores, Daniel Martins e Daniel Maia, nós escrevemos a biografia do Touro Bandido, o Rei das Arenas. Infantil ou não? Não, é um Só livro o histórico. só remete. É um livro histórico que trata da história do Touro Bandido. O Touro Bandido morreu naquele ano, Sim. vítima de câncer. Uhum. Então, o touro morreu no dia 4 de janeiro. E quando foi em agosto do mesmo ano, nós lançamos o livro lá na Festa do Peão de Barreto. É um livro que conta a história do touro, conta a história dos rodeios, não tem como dissociar uma coisa da Sim. outra, né?
e fala um pouco também do Neiliovan Tomazelli, que é o peão que se acidentou na arena e que foi vivido pelo Murilo Benício em América. O Tião de América Sim. é o Neiliovan Tomazelli. Então esse livro trata dessas coisas todas e foi publicado em 2009. Sim. Como você pode ver, são duas coautorias. São duas coautorias e elas são de temas bem distintos. Isso. Né? E assim, por exemplo, aqui a gente tem a releitura de Os Lusíadas, que já já a gente vai falar, mas você me falou primeiramente de que foi sua primeira publicação. Um livro voltado a adolescentes, né? Depois um livro ali, quase um documentário, contando a história, né, do Boi Bandido, bem famoso aqui no estado de São Paulo por conta dos rodeios no interior paulista. E então são temas bem distintos. Sim. O que te fez escrever sobre esses temas tão específicos? Uma coisa que nem sempre é evidente é o quanto o curso de letras é uma formação rica. Quando a gente passa pela faculdade de letras, nós somos preparados para a sala de aula, então temos uma carga horária didática bastante grande. Mas não é só isso. Nós estudamos literatura latina, então estudamos os clássicos, e foi com essa base cultural e teórica que eu comecei a reescrever os Lusíadas, que é o nosso maior clássico, é a epopeia em língua portuguesa. Além disso, nós temos uma boa formação em literatura portuguesa, literatura brasileira, no meu caso, que fiz inglês, em literatura inglesa e norte-americana. Então, o subsídio que esse curso oferece é enorme. Sim. E nos permite transitar por vários caminhos. O livro do Touro Bandido, ele me mostra algo que eu demorei um pouco para entender, que é essa minha boa articulação, vamos colocar assim, para material histórico. Tanto que hoje eu desenvolvo um projeto de pós-doutoramento na FEFELET da USP, em São Paulo, justamente focado na produção de biografias de refugiados do Holocausto no Brasil. Então, são histórias de judeus que, fugindo do nazismo, vieram para o Brasil e reconstruíram as suas próprias histórias. Deram um novo significado para aquilo que já haviam vivido. Sim. A história estava lá o tempo todo, o livro do Bandido já mostrava isso, mas nem sempre a gente entende rapidamente. A ideia dos Lusíadas, ela parte sim da questão da sala de aula lá no curso de letras, mas ela envolve também um projeto que eu desenvolvo dentro da Academia Brasileira de Escritores, que eu fundei em 2011, e esse projeto focado nos escritores de língua portuguesa, nos escritores lusófonos, foi um projeto idealizado por uma professora aqui de Rio Preto, chamada Samira Camargo, que me procurou para integrar o time de produção, e nós publicamos então uma coletânea chamada Elos da Língua Portuguesa. Essa coletânea vai se desenrolar em 10 volumes, nós estamos finalizando agora o 6º já, sendo que o primeiro volume foi um volume de apresentação e cada um dos volumes seguintes servem para homenagear um dos 9 países lusófonos. Então, essa próxima edição, que deve sair no começo do próximo ano, é uma homenagem à Guiné Equatorial e reúne escritores dos 9 países de língua portuguesa. Interessante. Esse trabalho, que começou lá em 2018, foi que me levou para um pós-doutoramento em Portugal, no ano passado, 2024, e lá em Portugal que surgiu a ideia de falar, poxa, 2024 é o ano de celebrar 500 anos de Camões. Sim. O que nós podemos fazer para que essa data
tão significativa para os falantes de língua portuguesa seja marcada. Aí eu decidi reescrever os versos de Camões em prosa, que é o que nós temos aqui, um livro de peso, Bem de peso. que nos permite ter uma leitura um pouco simplificada. Sim, você disse, né, a gente estava conversando antes de começar essa gravação, que os Lusíadas não têm uma leitura tão fácil, de tão fácil entendimento, se a pessoa não está acostumada com essa linguagem, que você tentou de alguma maneira simplificar ali a sua maneira, mas que ela não ficou tão simplificada assim. Você quer ler para gente um trechinho, só para a gente entender? Esse projeto, para mim, é muito rico, muito importante. Primeiro porque eu estou me vinculando, talvez, ao maior escritor de língua portuguesa que já existiu, que é Luís de Camões. Além disso, nós temos uma obra absolutamente consagrada, que é Os Lusíadas, com mais de 1000 versos, todos os versos com mais de 1000 estrofes, todas as estrofes com 8 versos, todos os versos com a mesma métrica. Então perceba, do ponto de vista da análise literária, Os Lusíadas é uma obra perfeita, é uma obra de arte. Sim. Que hoje, já no final desse primeiro quarto do século XXI, é uma obra que se destina para um público mais erudito. Então, qual foi o meu objetivo? Peguei cada estrofe de 8 versos e transformei em um parágrafo, que é o que nós temos nesse livro. Entendi. Na página par, nós temos os versos originais de Camões. Na página ímpar, nós temos os meus parágrafos, todos numerados, para que o leitor possa... A sua releitura em exatamente, estrofes. fazer a comparação. Muito bem. Além desse volume que está aqui comigo, nós temos um outro volume maior, de luxo, em que na página par nós temos o facsímile, que é a cópia da edição original, de 1572. Nós usamos um material que foi digitalizado pela Biblioteca de Lisboa. E na página ímpar nós temos numa coluna as estrofes originais e na outra coluna os meus parágrafos. Ótimo, esses 2 livros foram lançados em 2024 com o objetivo de marcar os 500 anos do nascimento de Camões. Porém, o projeto não acaba por aí. Para o ano que vem, nós lançaremos mais 2 volumes. De Os Lusíadas. De Os Lusíadas. Os 2 trarão o mesmo texto, que nada mais é do que todos esses parágrafos que estão soltos, comparados às estrofes. Esses parágrafos vão ser alinhavados, estão sendo, né? São 10 cantos, estão sendo alinhavados para ter um texto narrativo composto para cada canto. Então serão 10 textos. Portanto, teremos esse livro, que é uma edição somente com a narrativa, e teremos um livro espelho com essa mesma narrativa e planos de aula e atividades didáticas para o professor poder usar em sala de aula. Ah, neste terceiro livro, digamos assim. Seria o 4º livro. Se contarmos com esse, Se né? contarmos com esse. Sim. Aí o objetivo é, para 2027, fazer mais uma publicação para o público infanto-juvenil. Legal. Então, o projeto Lusíadas, para mim, é um projeto que envolve 5 publicações. Que é um projeto que você tem se dedicado bastante. Bastante. É um projeto que tem me dado muito prazer em fazer. Dá para perceber. Por isso eu estou curiosa para você ler esse trecho para gente. Eu posso ler o verso mais famoso? Por favor. Tá? As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e, entre gente remota, edificaram novo reino,
que tanto sublimaram. Esses são os versos originais de Luís de Camões. A simplificação discursiva do parágrafo é justamente diminuir essas inversões que Camões faz, tornando a ideia mais fácil de compreensão, para que tenha uma compreensão mais simplificada. Então, portanto, o parágrafo fica assim: da costa ocidental da Lusitânia partiram homens assinalados pela coragem, levando consigo armas e destino. Aventuraram-se por mares nunca dantes navegados, avançando para além da longínqua Taprobana. Enfrentaram perigos e guerras maiores do que a força humana parecia permitir. E, entre povos distantes, ergueram um novo reino, que souberam elevar à altura da glória. Muito bom. Ainda que a gente tenha mantido um vocabulário não tão simplificado, Sim, fica a proposta mais fluida para o leitor. fica mais fácil de entender, de fato. Isso, uma compreensão mais simples. Agora, você disse que tem um projeto de fazer essa releitura para o público infanto-juvenil. Você conheceu Camões já no ensino superior ou não? Você conheceu Camões jovem? E por que esse interesse em realizar essa releitura para esse público mais jovem? Tá. Eu conheci Camões na antiga 7ª série. Hoje é o 8º ano do ciclo 2 do Fundamental. O meu objetivo passa pela formação do professor. Eu, como um licenciado em letras, formado professor, continuei estudando com essa perspectiva de formar o professor. Então, esse pós-doutoramento que eu disse que fiz em Portugal, teve como foco a formação do professor de português como língua estrangeira. E foi o meu segundo pós-doutoramento. O primeiro, feito aqui na Unesp em Araraquara, trabalha a formação do professor de um modo mais amplo. Então, qual é o meu objetivo? É produzir material, talvez aproveitar um talento que eu tenha, para auxiliar o professor em sala de aula. Com um livro reescrito de um modo mais simplificado, com uma narrativa mais fluida que esse, porque aqui nós temos cada parágrafo associado a uma estrofe. Então, o texto ele é truncado. Você lê um parágrafo, depois você lê outro. Não existe uma facilidade de leitura. Sim. A próxima edição que nós traremos em 2026 terá 10 textos, considerando que são 10 cantos. Esses textos serão fluidos e uma edição será para o público que eu estou chamando de não erudito. É a pessoa que gosta de ler, mas que sente mais prazer numa leitura um pouco mais simplificada. Como espelho, nós traremos, então, o mesmo texto com exercícios de sala de aula, planos de aula, para o docente poder usar e dar aula de Camões. A partir desse texto que está sendo preparado para 2026, é que nós teremos o texto infanto-juvenil para 2027. Mais simplificado, focando esse público, que é o público adolescente, que, no momento atual, gera preocupação em todos os educadores, porque eles passam um tempo excessivo na tela do celular. Sim. Eles têm utilizado o celular como mediador da vida cotidiana. É muito comum as pessoas da minha geração irem a um show de música em que você está olhando para o palco e ver os jovens olhando para o celular que está mirado para o palco. Sim. Então, o celular ele se tornou um meio de sobrevivência para esse jovem. A vida dele é mediada pela tela. Ele não sabe mais, por exemplo, como abordar para paquerar. Tudo hoje começa na tela do celular. Sim. E depois evolui
para o que a gente pode talvez chamar de vida analógica. Então, a preocupação em produzir um material para adolescentes vem disso, vem desse olhar da formação do professor. Muito interessante, a gente vai continuar falando sobre isso, mas agora a gente vai chamar um intervalo rapidinho, não sai daí, a gente volta já. Voltamos para o segundo bloco do Cultura e Saber e hoje a gente está conversando com o João Paulo, né, João Paulo? Você estava falando sobre essa releitura de Os Lusíadas de Camões e aí no último bloco você finalizou falando sobre essa preocupação com a juventude, né, e esse uso excessivo de telas, de inteligência artificial, esse distanciamento da realidade, né, e que talvez essa sua nova releitura, né, que você tem aí nesse projeto, venha de encontro a essa necessidade, você como docente também, né, como alguém que tem essa ligação com a educação, sente essa necessidade. Sim, é isso mesmo. Eu costumo dizer, porque o mundo real, ele muda a todo momento. E para o adolescente, o uso do celular ou a vida mediada pela tela é o mundo real. Só que é um mundo digital. Eu venho de uma geração que nasceu no analógico. Sim. A minha geração ainda colocava a folha de almaço embaixo do braço e ia para a biblioteca municipal pesquisar na Barça, pesquisar nas enciclopédias. Não tinha Wikipedia, não tinha inteligência artificial, o que permitia que nós construíssemos o nosso pensamento crítico de uma determinada forma. Hoje esse pensamento se fundamenta em outras formas. Então, quando eu olho para a questão da formação do professor e principalmente para as dificuldades que esse professor tem em sala de aula, é que eu busco produzir materiais. Então, como eu falei no bloco anterior, o meu primeiro pós-doutoramento aconteceu na Unesp em Araraquara. Uhum. E desse trabalho eu desenvolvi um curso de 120 horas, que pode ser dado em 4 módulos de 30 horas, trazendo para o futuro professor alguns conhecimentos que o mercado pode cobrar dele, pode exigir, e que a grade da faculdade não oferece. Então, eu proponho, por exemplo, em um dos 4 módulos, falar sobre gestão e comunicação. Legal. O professor, ele precisa saber o mínimo disso, porque ele não vai, na rotina diária, se comunicar só com o aluno em sala de aula. Ele tem que se comunicar com a coordenação da escola, com a direção, com os pais de aluno. Ele muitas vezes vai ser cobrado de pequenos elementos de gestão, como o preenchimento de uma nota num sistema, e é por isso que em outro módulo a gente fala um pouquinho de tecnologia, né? Um desses 4 módulos envolve o ensino dos direitos humanos, Importante. que é uma exigência da nova BNCC, e eu trago esse conteúdo de direitos humanos no pós-doc que está em andamento na USP, que é onde nós estudamos os refugiados do Holocausto no Brasil. Sim. Pessoas que fugiram do regime nazista e vieram para o Brasil. Uhum. Então, perceba, quando a gente olha para a formação do professor, é inevitável que a gente tome o cuidado ou manifeste a preocupação de produzir materiais para esse professor e para o público desse professor. Então, esse é o caminho que eu tenho seguido nos últimos anos. Sim. Ainda que nos estudos de mestrado e doutorado, eu tenha feito um outro tipo de análise mais aprofundada sobre a manifestação do terror e do trauma na literatura. Sim. O que, de certa forma, também ajuda o professor lá na sala de aula, porque é muito mais fácil para o professor abordar um tema depois de ter lido uma análise Sim. do que chegar para
falar sobre um determinado tema sem ter essa base. E, infelizmente, nós temos que compreender que terror e trauma fazem parte do nosso cotidiano Que fazem parte da nossa história, né? e fazem parte da nossa história. Eu Não quero tem... falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu quero te perguntar se Sim. você acredita que hoje a nossa cultura ela seja democrática, principalmente a cultura da escrita e da leitura. Por que que eu estou perguntando isso? Por entender que você está buscando facilitar, talvez, a leitura e trazer mais para perto de um público, esse que você disse que não considera erudito nesse momento, para leituras clássicas, como é o caso de Os Lusíadas. Quando a gente fala em democratização, é importante que a gente olhe para duas questões distintas. E em nenhuma delas a democratização é 100% real. Primeiro, a gente tem que olhar para o acesso ao livro. Muitos alunos hoje, principalmente das camadas sociais mais baixas, têm acesso a livros. Sim. Mas são os livros que estão lá na biblioteca da escola ou na biblioteca municipal. Nem sempre eles têm acesso à aquisição de livros. Do outro lado, tem a questão da compreensão. Olha, bacana, eu rompi a primeira barreira, eu tenho acesso ao livro físico. Ou mesmo ao livro digital. Muitas pessoas leem hoje no digital. Mas aí eu estou fazendo a leitura e compreendendo o que está ali. Eu tenho um aparato linguístico, eu tenho vocabulário, eu estou voltando para o dicionário para que as coisas fiquem mais claras. Como eu estou me saindo enquanto leitor? Esse é o segundo ponto da democratização. Tá? Então, o primeiro é ter acesso ao livro e o segundo é compreender o que está sendo lido. Quando eu proponho uma simplificação, eu não proponho com a perspectiva de que as pessoas não conseguem ler. Camões no original, com as suas estrofes, com métrica clássica. Elas conseguem. Só que existe uma dificuldade maior. Sim. Se existe dificuldade, a leitura deixa de ser prazerosa. Se deixa de ser prazerosa, é muito provável que ela perca terreno para os stories ou o feed do Instagram. Sim. Então, de um modo global, a preocupação vem disso. Existe sim a preocupação de democratizar o acesso, de democratizar a compreensão, e um terceiro ponto é de estar apto a concorrer com a tela. Sim, e eu acho que está, viu? Agora, voltando a esse tema que você citou, né, na sua resposta anterior, você tem projetos, né? Tem esse projeto agora em andamento, que vai falar um pouquinho sobre esses refugiados que vieram aqui para o Brasil, né, fugindo do Holocausto, daquele momento muito trágico na história. E você falou também de você tem também uma escrita sobre um outro tema muito traumático, principalmente para a história dos Estados Unidos, né, esse país norte-americano, e que é relembrado até hoje por conta de tamanha tragédia. Fala para mim um pouquinho então destes projetos e o porquê você acredita que escrever sobre esses temas que você fala, né, que são de terror e trauma, é importante. A pergunta que mais me fazem quando eu começo a falar disso é uma pergunta que eu vou fazer para você. Onde você estava naquele 11 de setembro? Eu consigo lembrar. Você consegue lembrar, você consegue saber o momento em que você olhou para a tela e se deu conta de que aquilo estava acontecendo. Sim. Isso é um indício de um trauma coletivo. Ficou ali, naquele momento, uma cicatriz emocional que, quando você é acionada, te joga lá naquele ponto. O 11 de setembro ele é, sem dúvida, um marco para a história dos Estados Unidos. Só que, sob muitas perspectivas, marca também toda a humanidade.
ou pelo menos todo o mundo ocidental. Por quê? Porque a partir do momento em que alguém pega um avião comercial e transforma esse avião em um míssil, a perspectiva de segurança ela é estilhaçada, ela é completamente estilhaçada, e aí nós temos que, a partir de 2001, reconstruir essa perspectiva. O que é seguro? O que não é seguro? E a literatura tem um papel, uma função social, que é justamente de trazer os acontecimentos históricos com a possibilidade de criar fatos não reais. Sim. Essa é a principal diferença entre um escritor e um historiador. O historiador tem compromisso com a verdade. O escritor não. Ele pode pegar o fato e reescrever trazendo elementos que permitam que a leitura se torne mais prazerosa. É isso que você fez, por exemplo, com 11 de setembro? Ou você, por exemplo, na sua leitura, né, não conheci o seu livro ainda, mas na sua leitura você faz pausas e análises de cada momento. Exatamente. E é muito importante deixar claro que o meu estilo de trabalho não é um estilo em que eu produzo os conteúdos. Eu quase sempre pego um conteúdo pronto e analiso. Foi assim com os Lusíadas, em que tinha o verso pronto, eu fiz um parágrafo. Tem sido assim lá no meu pós-doutoramento na USP, em que a minha supervisora, a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, tem anos de trabalho registrando essas biografias, muitas delas já publicadas numa coleção chamada Vozes do Holocausto. Eu vou lá, pego esse material que já está pronto, analiso e a partir dele crio outro material. E no caso das análises de livro, tanto no mestrado quanto no doutorado, a mesma coisa. Eu peguei um romance de um escritor judeu-americano chamado Jonathan Safran Foer e fiz uma análise olhando para as questões de terror e trauma. Entendi. Esse autor judeu-americano foi a fonte da minha pesquisa também de doutoramento. Então, se no mestrado eu analisei um romance, no doutorado eu analisei a obra completa. Não buscando mais as questões de terror e trauma que já apareceram lá no primeiro trabalho, mas agora olhando para as questões de identidade judaica e o Holocausto. Sim. Quando a gente fala de terror e trauma, a gente fala do que está próximo da gente. A gente fala de viver num país que, ainda que seja membro do G20, tem em seus índices de homicídio um número maior do que os 15 primeiros coleguinhas lá do G20. Se eu pegar o número de homicídios do Brasil, ele supera a somatória de 15 membros do G20. E esse ano, com certeza, vai ter um salto, né? Esse ano vai ter um salto, a gente acabou de se deparar com a brutalidade no seu estado mais bruto, em que uma ação policial matou mais de 100 pessoas. E nós não podemos, enquanto sociedade, acreditar que esse tipo de ação é o normal ou deva ser o normal. Nós, enquanto sociedade, temos que refletir se a fala de um governador que diz que a ação foi bem sucedida merece ser absorvida ou questionada, porque esse governador, ele é o chefe daquela polícia militar que perdeu 4 membros. Uma ação em que eu tenho 4 mortes da minha equipe não pode ser considerada um sucesso. Sim. Ela pode ter alcançado alguns objetivos, mas eu perdi 4 membros da minha equipe. Sim. Dezenas de famílias perderam seus entes. Infelizmente. Então, quando a gente fala, mas por que você estuda o terror e o trauma lá na literatura?
Porque a literatura me dá meios. A literatura, como qualquer outra arte, tem o papel de registrar o momento presente, o recorte histórico no qual o autor está inserido. Então, nós vivemos num país que ainda não digeriu a morte de 111 presos no que ficou conhecido como massacre do Carandiru, porque eles estavam encarcerados, desarmados, e ainda assim foram executados. Agora, 30 anos depois, 35 anos depois, a gente vê, 33 na verdade, a gente vê a mesma coisa se repetir a céu aberto. Então, é claro que como produtores de argumento que as pessoas são, muitos poderão dizer, ah, mas foram mortos os que estavam armados. Será? Essa é a totalidade das mortes? Ou existiram também os mortos civis que estavam no lugar errado, na hora errada e tomaram um tiro? Sim. Isso é um evento traumático para a sociedade. E de muitas formas é a representação do horror. Você viver numa comunidade, numa favela, muitas vezes por questões circunstanciais, você faz parte de uma classe socioeconômica Sim. de poucas posses, e aí, quase como uma metonímia, o Estado olha para a favela e fala, todo mundo lá é bandido. Não é. Sim. E quando uma ação dessa mata 130 pessoas, os números ainda estão inconsistentes, alguns lugares falam em 129, 120, 134. Independente disso, quando a gente olha para essa situação e a gente sabe que nesse rol de mortos estão civis que não estavam armados, que não fazem parte desse universo do tráfico de drogas, isso é o horror. Sim, e é isso que você retrata. E esse horror não pode ser compactuado pela sociedade. Então, o que eu faço a partir da literatura? Eu motivo a reflexão. Muito bom. E aí eu te pergunto, já pensando nessa motivação de reflexão, se você tem tido feedback dos seus leitores, não só nesses seus projetos que retratam temas reais, mas em casos assim como essa releitura de Os Lusíadas. Tenho retorno, muitas vezes tímido, mas é sempre muito gratificante. Além dos meus trabalhos editoriais, eu sou articulista no Jornal da Cidade, o Jornal Diário da Região, já há 5 anos. E o meu volume de feedback dos artigos do jornal, evidentemente, é maior. Sim. Porque eu estou mais próximo das pessoas da minha cidade. Mas eu tenho, sim, o feedback das publicações. E foi muito interessante, especificamente em relação aos Lusíadas em prosa, o retorno que eu tive de 3 professores de literatura portuguesa de locais diferentes, um do estado de São Paulo, uma professora do estado do Maranhão e outra do Rio Grande do Sul, que me escreveram para dizer, olha, muito boa iniciativa, isso vai, de fato, nos ajudar em sala de aula. Porque essa compreensão da poesia, que é uma compreensão em camadas, porque você tem que entender o que está escrito, você tem que entender como está escrito. A poesia ela é muito mais complexa, Sim. né? Ainda mais quando você tem um texto com as métricas todas reguladinhas. Então é muito positivo para mim ter esse retorno. E também a atividade acadêmica nos leva a congressos, né? Em congressos é muito comum também ter esse retorno. Inclusive, na última semana estive em São Paulo para participar da jornada
de ensino do Holocausto, que aconteceu na Unibis Cultural. Essa jornada ela é voltada especificamente para os professores da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. Então nós tivemos cerca de 400 professores em maio, e agora na semana passada nós tivemos mais uns 300. E esse professor que está em sala de aula sempre nos traz um feedback muito positivo. Olha, esse trabalho facilitou o meu, essa publicação me ajudou com os meus alunos da série A ou da série B. Então é sempre muito gratificante. Muito bom. E quem quiser encontrar os seus projetos e não é aqui da sua região, como que faz? O jeito mais fácil é procurar em www.jpvani.com.br. É o meu site profissional. Ali estão as minhas publicações, meus artigos em jornal, participação em congressos. É a maneira mais fácil de encontrar tudo isso que a gente faz. Seus projetos, né? Agora, eu fiquei com uma curiosidade que eu não posso deixar de perguntar antes da gente encerrar nosso programa, que é, você fez essa releitura de Os Lusíadas, de Camões, e você tem alguns projetos ligados a esse tema, né? E especificamente esse livro. Você pretende realizar alguma releitura de algum outro clássico brasileiro? Olha, eu tenho vontade, muita vontade. Eu vou esperar concluir esse projeto para saber se eu consigo ou não avançar. Mas não tenha dúvida que depois de fazer Luís de Camões, fica a vontade de fazer Machado de Assis. Ah, eu te apoio. Te apoio e te agradeço a sua participação no nosso programa. Agradeço muito a gentileza e a oportunidade de falar sobre livros e falar sobre cultura. Muito obrigado. Muito bem, eu que te agradeço. Você que está acompanhando o nosso programa, se perdeu alguma parte, ele fica gravado completo no nosso canal no YouTube, Rede Alesp. A gente se encontra na programação. Até mais.